inicialmente agradecer a todos os companheiros das ADs que vieram e particularmente os companheiros das ADs aqui do Rio Grande do Sul, os companheiros da seção sindical do ANTES na URGS, que, enfim, trabalharam junto conosco na organização desse evento, na organização desse espaço que está acontecendo aqui, aos companheiros da SEDUFES, que enviaram lá da SEDUFES Flix para fazer a cobertura em nome da Comissão Nacional, a cobertura que vai ser para o ANTES Nacional, aos companheiros da Profurg, que está aqui o Léo representando, da Tufel, que também está chegando, né? Então, foi um trabalho conjunto com todos os companheiros que nos ajudaram aqui nesse trabalho. Também avisar que os interessados em certificados, né, vai ter um certificado, tem uma listagem lá na porta, né? Então, os que quiserem certificado e tiverem 75% de presença, tem que assinar aquela listagem. Também lembrar que o professor Henrique Padrós está lançando o livro dele, né? Você está vendo, o professor Henrique também está autografando o livro, né? E os interessados, então, por gentileza, possam procurar. Na hora do intervalo, né, aqui, os que são aqui de Porto Alegre, sabe, conhecem bem, mas os que não são, aqui do lado tem uma lancheria que serve almoço também, então as pessoas podem, se quiserem, que tem atividade de tarde, né, em função do tempo, podem almoçar aqui, que é o lugar mais perto que a gente está aí recomendando. Obrigado. Tem também, ó, tem aqui a lancheria do Antônio, e aqui no prédio ao lado é a lancheria de arquitetura, a faculdade de arquitetura. Eu queria complementar. As duas estão lotadas, então eu não sei se aqui na lancheria do Antônio e aqui na lancheria da arquitetura. Eu queria só complementar, tem um trabalho de extensão da nossa faculdade de economia, que é o contraponto, é uma bioconstrução aqui do lado da educação, que também tem lanches, principalmente lanches orgânicos, ligados à economia solidária. Ok, obrigado. Eu vou passar a palavra então a Amanda. Dá para ouvir? Tá. Bom dia a todos, né? Sou Amanda, sou do grupo de pesquisa da Comissão da Verdade dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região, né? Vou socializar um pouquinho com vocês aqui a pesquisa documental que a gente fez, né? Eu ia te pedir se pudesse me avisar de 5 em 5, e faltando uns 5 minutinhos, se eu pudesse deixar o Mancha concluir por mim as considerações políticas e tudo mais, eu acho que faz mais sentido. Essa pesquisa surgiu de um esforço dos sindicatos metalúrgicos em financiar o aprofundamento de pesquisa documental sobre a repressão no Vale do Paraíba, né? Então, sem esse apoio do sindicato, a pesquisa não teria acontecido. Né? Hoje, os sindicatos metalúrgicos é o sindicato que tem mais anistiados no Brasil, né? Com mais de 300 anistiados, e boa parte deles com essa documentação que a gente conseguiu levantar e que a gente conseguiu apurar, né? Que eu vou apresentar aqui para vocês. Né? A gente participa também do grupo de trabalho sobre repressão ao movimento operário da Comissão Nacional da Verdade. E esse grupo de trabalho elencou alguns temas, que foram temas que hierarquizaram também a nossa pesquisa. Né? O principal deles é a vinculação das empresas com a repressão, que a gente sabe que é um tema muito pouco estudado, tem muito pouca coisa feita sobre isso, então a gente decidiu investir. Mas a gente acabou passando por outros temas também que apareceram na documentação, né? Como a relação do serviço de segurança das empresas com a repressão, o levantamento da repressão das greves, levantamento dos prejuízos causados aos trabalhadores e às entidades sindicais, né, após o golpe, e o tratamento dado à mulher trabalhadora durante a repressão. Foram temas que passaram de forma transversal à pesquisa. Né? O Vale do Paraíba, que é onde tem um foco, né, local, assim, que é uma região muito peculiar, porque ela tem muitas indústrias de grande porte, muitas montadoras, muitas instituições militares, como o Comando da Aviação do Exército, que fica em Taubaté, o Centro Tecnológico Aeroespacial, CTA, que fica em São José dos Campos, a Escola de Especialistas da Aeronáutica, que fica em Guaratinguetá, e também a Dutra, né, que é uma pista de grande circulação de pessoas e mercadorias que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. Alguns documentos acabam extrapolando o como, por exemplo, os monitoramentos da Ford aos sindicatos metalúrgicos do ABC, por exemplo, que foi uma surpresa, né, que a gente achou no meio da documentação do Vale do Paraíba. Os documentos
documentos, né? A gente começou com documentos que foram levantados pelos próprios anistiados, assim, com que os trabalhadores foram até o Arquivo Nacional pedir certidões de informação para poder entrar no processo de anistia. Então a gente iniciou com os esforços dos próprios metalúrgicos para poder apurar, né, a documentação. Daí a gente foi até o Arquivo Nacional porque a gente descobriu o tal do SECOSE, né, o Centro Comunitário de Segurança do Vale do Paraíba, que acho que é a principal pérola da nossa pesquisa, né, que era um organismo de colaboração que eu vou tratar um pouco mais adiante. Daí a gente foi de novo até o Arquivo Nacional para pegar essa documentação. Foi lá, inclusive, que a gente foi na reunião do ANDES, né, que a gente se conheceu. A gente fez entrevista também com os metalúrgicos e fizemos entrevista com o Paulo Moreira, que é um diretor de RH da General Motors do período, que também revelou bastante coisa sobre a repressão aos trabalhadores da General Motors, né. Os monitoramentos, o que são esses documentos, né? Eles chamam, no geral, informes, né? São informes que eles foram redigidos por operadores de informação. A gente não consegue dizer o nome da pessoa que redigiu, tá? Tipo, este OI relata que, a gente não consegue chegar exatamente no nome de quem escreveu, e eram operadores de informação, tanto do CTA quanto da Escola Especialista de Aeronáutica, que são organismos da aeronáutica, né? Eram difundidos pelo 4º Comando Aéreo Regional, para o Centro de Informações de Segurança da Aeronáutica, o CISA, chegando até o Serviço Nacional de Informações, o SNI e o DEOPS. Então tem uma vasta rede de circulação aí da comunidade de informações que a gente já conhece, né? As coisas que eram monitoradas, as primeiras delas, né? Atividades do movimento operário. Então, você tem documentos que são compilação de panfletos e jornais que eram distribuídos dentro da fábrica, que vem tudo em anexo, documentação confidencial. Recortes de jornais como o Jornal Vale Paraibano, Folha de São Paulo, são jornais de grande circulação que relatavam as greves. E operativos de sindicalização também que aconteciam dentro das fábricas, então nome, quantidade de pessoas que foram sindicalizadas e tudo mais. E eu pedi para colocar o número 1, o documento número 1. Um minuto só? Foi. Muito obrigada. Se puder colocar o número 1 do arquivo que eu mandei, não sei se vocês conseguem ver, é um documento que... Bom, eu vou seguindo, depois eu posso passar o documento para vocês, se vocês quiserem dar uma olhada, que são documentos confidenciais, está tudo aqui comigo, no pendrive, né? É um documento que faz o monitoramento das greves, né? Que é um piquete realizado na greve da Embraer no dia 30 de outubro de 81, um documento confidencial. E ele fala de um esquema organizado para garantir a entrada dos segura-greves, que consistia, estou citando o documento, né? Consistia na passagem dos ônibus e carros através do CTA para a Embraer, além do policiamento ostensivo da Polícia Militar na porta da fábrica. Então, a gente teve agora uma audiência com o Coronel Osiris, que é o fundador da Embraer, que era presidente da Embraer na época. Foi uma audiência na Assembleia Legislativa de São Paulo, encabeçada pelo Fórum de Trabalhadores, que é o antigo GT3 da Comissão Nacional. E lá o Coronel Osiris, no interrogatório, ele falou: a Embraer e o CTA é que nem copo e cozinha, vai conversar com o Ministério da Aeronáutica. Então, ele deixou bem claro que acontecia mesmo a militarização da fábrica, acontecia mesmo da Polícia Aeronáutica entrar dentro da fábrica para reprimir o movimento operário, né? Outra coisa que acontece muito é a sistematização dos dados disponíveis sobre ativistas das greves, né? Então, tem levantamentos minuciosos, assim, tem um que é o número 3, que eu posso passar depois, que chama Greve dos Operários da Embraer. Faz um levantamento de dados, assim, local de residência, filiação, naturalidade, cargo que ocupava na empresa, que é uma informação que a empresa tem, né? Documentos, etc. Monitorando a atividade política de ativistas da greve da Embraer, de 81. O quarto documento que eu posso apresentar para vocês também é um documento que fala de monitoramento de atos e manifestações, né? Que aconteceu em 1984. Era um ato que teve na Praça Afonso Pena, lá em São José dos Campos, dos metalúrgicos também, e passa o nome, quantidade de pessoas presentes no ato, nomes de algumas delas, onde trabalhavam, vínculos políticos e sindicais, quem fez uso da palavra, transcrição completa das falas, provavelmente tinha um gravador ali junto, a transcrição das falas, palavras de ordem que apareciam nos cartazes,
faixas e até mesmo uma lista de placas de carro que estacionaram próximos ao local. Então, é um levantamento muito minucioso mesmo. Organizações que eram muito monitoradas, as que a gente mais viu foi a CUT, parlamentares de esquerda, né, do PCdoB, do PT, a esquerda do PMDB, do MR8 e a Convergência Socialista. Tem um documento, o título é Ernesto Gradella Neto, o título do documento, né? E ele vai fazer uma descrição do Gradella, né? A filiação, data e local de nascimento, que ele era deputado federal na época, informa que ele foi detido pela Polícia Militar, na greve da Embraer, por promover agitações em protestos.